Parabéns! Uhul! Parabéns! Hoje é seu dia, que dia mais feliz! Olá, meus flores, tudo bem com vocês? Espero que sejam muito bem. Como tem passado? Hoje é o meu dia, meu aniversário, o dia que eu estou completando 27 aninhos maravilhosos, muito bem vividos, eu acho que sim. E quero convidar vocês no vídeo de hoje aos 27 fatos sobre mim. Antes de mais nada, quero agradecer, deixar meu muito obrigado. Tem muita gente nova entrando no canal nos últimos dias. Tô muito feliz, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos. E devido a essa demanda de muita gente nova entrando no canal e também os meus flores todos que estão aqui desde sempre, desde o começo comigo, muitos de vocês não sabem quem sou eu. Então chegou a hora, já passou da hora, sei lá, de me apresentar para vocês. Então, antes de mais nada, já se inscreva no canal se você é novo por aqui, deixa seu like se você gostar desse tipo de conteúdo e compartilha esse vídeo, tá bom? Com quem ainda não me conhece, vai que tem algum amigo seu, alguma amiga sua que já viu algum vídeo do canal. Tem muito conteúdo maratona no canal, tá bom? E não sabe quem sou eu? Compartilha esse vídeo para saber um pouquinho mais sobre quem é a amiga Flor que vos fala. Vamos dar início então ao vídeo 27 fatos sobre mim. Antes de mais nada, gente, foi difícil reunir 27 fatos sobre a minha vida, porque muita coisa, mas muita coisa importante também vou acabar deixando de fora. Então eu quero deixar um combinado aqui com vocês, uma proposta. Se esse vídeo tiver um bom resultado, um bom engajamento, tiver boas visualizações, muito like, no ano que vem eu faço outros fatos sobre mim. O que vocês acham? Gostam da ideia? Então vamos lá. Primeiro fato, sim, meu nome é Dandara, nome de princesa africana, rainha africana. Tenho muito orgulho do meu nome, Dandara. Foi dado pelo meu papai. Como eu falei, eu nasci no dia 7 de julho de 1994, às 5h20 da manhã. Eu estava linda, plena, maravilhosa, nascendo canceriana com ascendente em Gêmeos. Pouco difícil, pessoa. Poucos. Maravilhosa, o melhor signo do zodíaco de Câncer, né? Signo mãe e Gêmeos. Ó, completamente doidinha. Amo. Bom, eu cresci e fui criada numa família de classe média baixa, porém o investimento em casa sempre foi estude. Estude, estude, estude. Sempre foi a cobrança maior dos meus pais. Estude. Eles nunca me cobraram no sentido de assim, tenha boas notas, só faça isso. Não, mas sempre estude. Se você quer ser alguém nessa vida, se você quer que ninguém te... como que posso dizer? Faça o que eles querem de você, estude. Meu pai sempre, e isso é uma coisa que eu levo ainda para os meus dias de hoje, não se preocupe em ter nota, se preocupe em aprender. E a minha mãe sempre falou assim pra mim, conhecimento ninguém te tira, nunca. Pode te tirar dinheiro, pode te tirar casa, pode te tirar o que você tiver, mas o conhecimento é seu, então adquira conhecimento. Então o lema de casa sempre foi estudo. Estude, estude, estude. Bom, eu sou filha única, porém, quando eu tinha 9 anos de idade, apareceu na nossa vida as minhas primas gêmeas, que vocês já conhecem aqui no canal, a Bianca e a Beatriz, são minhas irmãs gêmeas, que não são irmãs de sangue, elas são filhas do meu tio e que meus pais, por alguns anos da vida delas, desde bebezinha até os 9 anos mais ou menos da vida delas, elas moraram conosco, então elas são minhas irmãs de criação. Bom, como eu havia dito, a prioridade sempre foi estudar. Então meus pais priorizaram a minha educação e priorizaram escolas boas para mim. Porém, como eu disse, a gente não tinha poder aquisitivo alto. Então eles buscaram as melhores possibilidades de escolas para mim, que eram gratuitas. Então na infância eu fiz um bom ensino infantil. Quando eu entrei para o ensino fundamental, eu estudei numa escola SESI. Bom, saí do SESI na 4ª série, no meio da 4ª série.
quinto ano, seria hoje em dia, e fui para uma escola estadual aqui da cidade de Amparo, uma excelente escola estadual. Terminei meu ensino fundamental lá e fui fazer meu ensino médio numa ETEC, num Centro Paula Souza, aqui também na cidade de Amparo, que tem que passar por vestibulinho para entrar. Enfim, fica um outro tema também para um outro vídeo, um pouquinho dessa história também tem vídeo aqui no canal. Enfim, um pouco de todas as coisas que eu tô falando aqui, algumas coisas tem perdidas pelo canal, tá bom? Dê uma fuçada aqui no canal que vocês vão achar também mais informações sobre mim. Um outro fato sobre mim, que não é tão agradável, na verdade não é nada agradável, porém, desde muito novinha eu sabia ou tinha alguma ideia de que eu era diferente, entre aspas. Eu sabia que por causa da minha cor de pele eu teria tratamentos diferentes. E cheguei a questionar isso na pré-escola com professora, se eu não era ajudante por causa que eu era negra. Coisas assim que eu lembro assim esporadicamente na minha cabeça, assim, tenho lampejos de memória. Então eu sabia que eu era, entre aspas, diferente. Porém, quando eu estava no SESI, foi que eu senti realmente o racismo na pele. Foi muito difícil, mas enfim, como falei pra vocês, eu não completei meu ensino fundamental no SESI, e depois eu fui pra uma outra escola, em que lá eu fiquei mais livre, eu me senti mais acolhida, eu me senti melhor. Uma curiosidade é que, enquanto eu estava fazendo meu ensino médio, porque apesar de ser uma escola técnica, né, a ETEC que eu estudei, eu fazia apenas o ensino médio, os 3 anos normal do ensino médio, e surgiu, quando eu estava no segundo ano, surgiu a oportunidade de fazer curso técnico de informática no período contrário, né, eu estudava pela manhã, então durante a tarde eu poderia fazer curso de informática, que hoje em dia seria curso de programação. Enfim, surgiu essa oportunidade, eu falei, não quero, mas na época eu tava afim de um amigo meu e ele falou, Dandy, vamos fazer? Dandy, vamos fazer! Eu fui fazer técnico em informática porque eu estava paquerando o meu amigo, mas eu não paquerava ele, eu só queria ficar perto dele e tal, porque eu sabia que não ia rolar nada nunca, mas ele saiu porque ele não se encontrou no curso, ele quis sair, não demorou muito, uma semana, 2 depois eu também saí. É uma coisa que eu me arrependo demais, porque, nossa, no mundo de hoje teria me aberto tantas portas eu ter concluído esse curso, mas enfim, né, a adolescência, né, os miolinhos frita, umas ideias. E, detalhe, eu era uma das melhores alunas não era a melhor, tá? Tinha pessoas tão boas quanto eu, mas assim, eu tirava excelentes notas. Ai, gente do céu, por quê? Por quê? Mas tudo bem. Enfim, fica aí uma história pra ser contada. Bom, eu terminei o ensino médio com 17 anos e já logo entrei na faculdade com 17 anos. Eu consegui bolsa de 50% pelo ProUni na época para fazer curso de nutrição. É uma informação adicional a esse fato, é assim, eu sempre sonhei em trabalhar com criança, porém eu sempre fui um pouquinho contra a faculdade de pedagogia, por N motivos. Falando nisso, tem conteúdo sobre o ramo educacional aqui no canal, tá? Que são um conteúdo assim diferenciado aqui do canal, que eu falo um pouquinho sobre questões que eu penso sobre o sistema educacional brasileiro. Enfim, como eu era contra e no ensino médio eu fiquei fascinada, porque eu tive uma professora de biologia que, gente do céu, eu amei de paixão biologia, eu queria ser ela. Então eu falei assim, vou seguir o ramo de biologia, porém eu tenho pavor de certos animais, pavor, principalmente réptil, inseto, pavor, pânico, pavor. Mas eu falei assim, dá pra ir, né, sei lá, porque eu queria pra área biológicas humanas, né, pra área de genética. Não tinha aberto turma quando eu prestei o vestibular para entrar na faculdade, tinha aberto de nutrição, que em um determinado momento da minha vida eu cheguei a cogitar em fazer nutrição,
porém tinha que estudar células, eu não gostava de estudar células, mas no final das contas tudo acabou acontecendo que eu, sim, entrei para fazer nutrição. Fiz 3 semestres, se eu não me engano, de nutrição e tranquei o curso. Mais uma escolha errada? Talvez. Nessa eu fico no talvez, tá? Não é um arrependimento genuíno, porque na época eu não teria condições de continuar pagando a universidade, mesmo tendo 50% do ProUni. Por outros motivos que fica informações adicionais para um próximo vídeo, tá bom? Bom, a minha infância foi a coisa linda, maravilhosa. Eu tive uma infância assim... eu fui criança, né? Eu brinquei na rua, eu peguei a geração de começo de computação, né? Começo de tecnologia, comunicação, começo de tudo. Foi fantástico, a minha infância foi incrível, maravilhosa e eu tive pais, assim, excepcionais. Minha mãe, eu tinha mais contato com ela no trabalho dela, que ela ficava possessa porque... atrapalhava o serviço dela. Minha mãe trabalhava numa creche, na secretaria dessa creche, eu ficava com ela, não ficava na sala de aula. Deu muita dor de cabeça para minha mãe esse fato, mas tudo bem. E em contrapartida eu tinha o meu pai, que me buscava depois que ele saía do serviço, me buscava e a gente passava o dia junto. Então, com ele a gente brincava de Grande Chefe, Pequeno Assistente, que a gente assistia Pequeno Urso, passava as tardes assistindo Pequeno Urso, a gente pintava, coloria, ele me colocava pra dormir, ajudava ele a lavar roupa. Enfim, nossa, gente, tem muita história, fica também pra uma próxima oportunidade. Então eu tive uma infância, assim, fantástica, porém, eu era muito tímida. Digamos que, assim, eu não fazia, ou não é que eu não tinha minha própria opinião, mas eu tinha, só que por respeitar demais os meus pais, a hierarquia, por respeitar a religião na época, uma série de fatores, isso me retraiu, me colocou dentro de uma caixinha, que por um determinado motivo, na minha pré-adolescência, deu uma consequência bem brava, assim, na minha cabeça. Eu entrei em depressão, eu só consegui sair dessa situação quando eu não sei de que maneira, mas eu determinei na minha cabeça que as coisas seriam diferentes, que eu iria mudar. E essa mudança seria ser mais próximo do que eu sou hoje. Porque eu tava tentando me encontrar, tentando ser quem eu sou. E isso deu um problema danado em casa com os meus pais. Porque daí eles não me reconheciam mais, não me aceitavam do jeito que eu era, que era eu, de verdade. Ou se aproximando do que sou. Causou muitas brigas, muito atrito, então o que eu tive da minha infância, que foi só algodão doce, eu tive uma pré-adolescência e uma adolescência um pouquinho amarga com a minha família. Muitos desentendimentos. Entre fugir de casa e ser expulsa de casa foram umas 7 vezes no total. A última, a fatídica, que foi a pior de todas, foi uma tristeza total. Mas enfim, superamos. E estamos aqui hoje, né? Bola pra frente e já passou, faz tempo. Mas foi uma fase de transição muito complicada. Pra mim e pros meus pais, com certeza, pra toda a família, mas especificamente pros meus pais. Que a gente ficou muito tempo sem se falar, a gente ficou um tempo sem se entender. Mas enfim, as coisas já vão se ajeitar no que eu vou falar aqui. Bom, dessa última vez que eu fui expulsa de casa, foi a vez que eu dei intimato também, no até então, na época, meu namorado, que veio a ser mais tarde pai do meu filho, pai do Thomas. Você vai viver comigo ou não vai? A gente já namorava, acho que já fazia uns 3 anos, não sei, alguma coisa assim. E nessa época ele também não queria sair de casa. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui na vida pessoal dele. E foi nessa época que eu quase dormi na rua. Teve 3 dias aí que foi muito complicado, as portas de todo mundo se fechando pra mim, todo mundo contra mim, lógico. Foi um momento que foi difícil, estava frio e eu quase dormi na rua. Mas daí a gente conseguiu tapar o sol com a peneira. A gente passou 3 noites num lugar e depois a gente conseguiu, graças a Deus, ficar num quartinho de fundo de um salão. Compramos um colchão que fosse entregue no dia, então naquele momento a gente só tinha isso, o salão, né, o quartinho do fundo e o colchão.
E foi assim que eu comecei a minha nova jornada, a minha nova vida. E dessa fase, depois disso, a gente ficou 15 dias nesse quartinho, a gente teve uns desentendimentos com a dona do salão, aí a gente conseguiu alugar nossa primeira casinha. E nesse período da minha vida foi tão assim, tão conturbada, era tanta coisa ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, e eu trabalhava insanamente, muito, muito, muito. Eu trabalhava das 6 da tarde às 6 da manhã como babá, às 9 da manhã às 11 da manhã, mais ou menos era esse horário, não lembro exatamente. Eu dava aula particular para um garotinho, na época acho que ele tinha 6 ou 7 anos, e depois, durante a tarde, eu fazia unha, né? Eu era manicure, pedicure, então trabalhava muito, descansava pouquíssimo, e no fervilhão da coisa toda, quando eu estava nessa casa que eu falei pra vocês, que a gente foi a primeira casa que foi alugada, minha mãe começou a se reaproximar, ela começou a nos ajudar com móveis e com coisas que a gente estava precisando. Então os ânimos começaram a se acalmar aqui pro lado da Dandara. Nisso, a Dandara começou a ficar doente, justamente porque eu fui ficando mais calma, não estava tão agitada quanto antes. Então, depois que minha mãe se reaproximou, depois meu pai veio também, a gente se reaproximou também. Foi tudo uma coisa gradual, mas foi acontecendo. Eu tava de casamento marcado com o pai do Thomas, sempre passando muito mal, sempre tendo fraqueza, um monte de coisa que foi acontecendo. Todos os dias praticamente tendo que ir pro pronto atendimento, até que um abençoado médico olhou eu entrando pela porta do consultório dele e falou assim: você tá com problema na tireoide. Antes de me examinar, ele só me viu. Até então nunca tinha, acho que, ouvido falar de tireoide na vida. Ele me examinou e falou assim: você vai fazer esses exames, mas é certeza que é problema da tireoide, porque o seu bócio aqui tá aumentado. E dito e feito, fui diagnosticada com hipertireoidismo, um nível muito, muito severo. Assim, tava perigoso, tava muito perigoso a minha situação, estava com risco e comecei a fazer tratamento. E a primeira consulta, depois, com a certeza, o médico falou assim: você planeja ser mãe? E eu falei assim: eu planejo? Que sempre foi o sonho da minha vida, ser mãe. Sempre sonhei em ser mãe, eu não sonhava em casar, em nada, eu sonhava em ser mãe. E nisso, ele falou assim: então esquece. E na minha infância, há um outro fato adicional, nem sei que número que vai dar aqui, mas tudo bem. Quando eu tinha por volta de uns 13 anos, 14 mais ou menos, eu tenho um problema no útero também. A minha ginecologista na época tinha falado assim: ó, você não pode ter filho. Ponto. Chorei muito, sofri, mas persistente do jeito que eu sou, falei: vou ter. Volta a página para os dias que eu tô falando pra vocês. Lá em 2014, sofri muito, mas falei assim: não tem como brincar com a minha saúde ou com a vida de uma criança que, se é assim, também, um dia, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho sobre a questão do hipertireoidismo, mas, grosso modo, se um dia eu fosse engravidar, as chances de um dos dois morrerem, ou os dois morrerem, ou várias questões eram enormes. Então não poderia engravidar porque é uma doença abortiva. No mês que o médico falou, eu engravidei. Como vocês já sabem, vocês que já acompanham meu canal, graças a Deus deu tudo certo. Tenho meu filho maravilhoso, lindo, amor da minha vida. Mas não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez de risco, do início ao fim. Sofri muito, emagreci muito, tive o princípio de aborto, fiquei internada por 4 dias abortando o meu filho. Mas graças a Deus também tudo passou e ele nasceu lindo, saudável, grande, esperto. Enfim, deu tudo certo no final das contas. Bom, os primeiros 2 anos do Thomas foi dedicação total a ele. Então, a intenção, na verdade, era o primeiro ano do Thomas me dedicar a ele. Como eu tive a gravidez de risco, eu não podia trabalhar, não tinha condições de trabalhar. O primeiro ano do Thomas seria para cuidar do Thomas. E o segundo ano, consequência do mundo, do Brasil, do jeito que estava na época, não consegui emprego, então acabei também me dedicando só ao Thomas. Então, por 2 anos, praticamente 3 anos da minha vida, eu fiquei parada só me dedicando ao meu bebê. Depois disso, eu comecei a voltar a uma vida social, uma vida na sociedade. Foi nessa época, mais ou menos, que eu abri o canal,
Quantos anos tem um canal? 4 ou 5, gente, façam as contas aí, por favor. Foi nessa época que eu abri o canal, que eu tentei voltar a trabalhar, não foi fácil, não consegui assim rápido, demorou, mas eu fazia as unhas aqui e ali e tal, e consegui entrar, fazer um semestre de pedagogia. Assim, não adianta, é o que eu sempre sonhei, ser professora. Não adianta, eu vou ter que encarar a faculdade de pedagogia para ser professora. Não tem como eu escapar. Não adianta a minha revolta, o meu não achar certo, sem nem conhecer, não vai me tornar uma professora. Fiz um semestre, porém não consegui concluir, tive que trancar por motivos financeiros. Na época eu tinha tentado entrar para conseguir bolsa da universidade, fui negada para essa bolsa, então não deu para continuar. Porém, eu tive que estudar esse semestre todo tentando a bolsa. Não deu certo. Neste meio tempo todo, minha galera, meu casamento. Se um dia meu casamento com meu ex-marido, se um dia ele foi bom, eu não sei. Porém, era de mal a pior cada dia que passava. E depois de um tempo me dedicando somente à família, à casa, ao meu filho, eu consegui um emprego e eu estava trabalhando quando eu consegui determinar que eu iria me divorciar. Pro meu bem, pro bem do Thomas e pro bem do pai do Thomas também, porque não estava sendo benéfico esse relacionamento para nenhuma das partes. Mas para isso eu precisaria ter uma garantia, né? Com 24 anos eu estava divorciada, não sei se com 24 ou 23. Foi no ano que eu estava com 24, acho que com 23 anos. Com 23 anos eu estava divorciada e na semana seguinte de sair o meu papel do divórcio, que eu estava muito feliz, eu fui demitida do emprego que eu estava. Meu mundo se abriu na minha frente porque eu falei, ferrou, agora eu faço o quê? Divorciada. Brigada, né, com meu ex-marido, lógico, com uma criança para criar, tendo que pagar as contas, aluguel, enfim, o que eu faço agora? Foi um outro momento de desespero da minha vida. Para piorar, tem a questão de você ser, além de você ser mãe solo, no caso eu era mãe solo e solteira, morando numa casa sozinha. Gente, não é fácil, tá bom? Não é fácil. A sociedade é muito, muito cruel com as mulheres. Com as mulheres solteiras, muito. Com as mulheres solteiras que são mães, muito mais. Então, gente, quando eu falo aqui sobre questões sociais, questões sobre feminismo e tal, gente, é porque eu tenho motivo pra falar, pode ter certeza. Não foi fácil e foi durante esse período em que também foi o mais... Esse sim foi o mais difícil da minha vida, porque aquela coisa, né? Criança pedindo algo para comer, não tinha o que comer em um determinado momento e filho, vai dormir que a fome passa. Na minha vida foi o momento mais difícil, foi o pior de todos. Porém, eu tenho que falar assim para vocês que nada durava muito tempo. Porque se um dia era assim, no outro eu já tinha de alguma forma, parecia, era Deus que mandava anjos na minha vida, parecia. O que comer, roupa, tudo que foi preciso aparecia na minha vida, nesse momento na vida do meu filho. E por uma bênção divina, um milagre de Deus que aconteceu, porque eu já estava sem esperança, não conseguia emprego, enfim. Eu prestei um concurso público na cidade de Pedreira e foi difícil pra caramba pra estudar. Eu tive 2 semanas porque até pagar o boleto eu não sabia se eu iria conseguir, porque iria me fazer falta, era pouquinho que iria custar a inscrição, mas ia me fazer falta aquele dinheiro. Mas paguei, então eu tive 2 semanas pra estudar. E foram as 2 semanas que mais me atormentaram. A questão, mãe solteira, mas me atormentaram, porque acha que você não faz nada da vida, que você não tem responsabilidade nenhuma com nada, só porque você tá em casa e porque não tem um homem. Ah, enfim, gente, foi difícil.
e com criança. Nossa, foi difícil para estudar, mas consegui. Foi nesse momento que a minha vida deu um grande salto. Deu uma virada. Tem um vídeo no canal em que eu tô falando, acho que é o vídeo quando vocês entram no meu canal, acho que é o primeiro vídeo que tá ali, que eu choro no momento dele porque meu pai me liga se era da casa da auxiliar de desenvolvimento infantil, porque naquele momento meus pais tinham visto que eu tinha passado no concurso, mas não só passado, porque eu já tinha ficado, né, já ficaria muito feliz porque seria a solução dos meus problemas naquele momento, mas a emoção maior e o orgulho que eu pude dar para os meus pais naquele momento foi porque eu passei em primeiro lugar. Então, todo o esforço que eles tiveram comigo o tempo todo, sempre incentivando estudar é o caminho, estudar é o caminho, resultou, passei em primeiro lugar e, enfim, tem histórias aí pro meio também, deixa pra uma próxima oportunidade. Bom, e foi a partir desse momento que a minha vida começou a se transformar novamente. Não bastando a questão financeira, que iria melhorar dali pra frente, minha vida mudou completamente. Que foi no ano de 2019, que se vocês repararem aqui no canal, se eu tenho vídeo de 2019, são muito poucos, porque foi um ano de muitas transformações, assim. Eu comecei em janeiro de 2019 de um jeito e terminei em dezembro de 2019 completamente transformada. Minha vida fez assim, ó, total. Na escola em que eu entrei para trabalhar, em fevereiro, conheci um professor de música que estava dando aula para as crianças. Eu falei assim, nossa! Naquele momento eu entrei na sala toda desaforada que eu sou, porque eu queria pegar um brinquedo no armário que ficava na sala em que ele estava usando. Ele me olhou feio, eu falei, nossa, que gatinho! E o jeito que ele me olhou feio. E mais pra frente, porque ele faz engenharia da computação, ele conseguiu a vaga de instrutor de informática da sala de informática da escola, então ele trabalhava nas duas áreas, então ele estava lá todos os dias. E a gente passou de fevereiro até dezembro de 2019, a gente se conheceu, a gente se paquerou bastante, a gente ficou nulo um ao outro, totalmente indiferente. A gente passou a se odiar, brigar horrores. Depois a gente ficou amigo, próximo, íntimo, amicíssimos. A gente namorou, a gente foi morar junto e a gente casou. Tudo em questão de 11 meses. E, consequência desse nosso relacionamento, a minha família, que era composta de 2, passou a ser uma família de 4. Uma família de 5, na verdade, porém uma integrante não mora conosco, porque o meu marido, o Thiago, ele tem 2 filhos, eu sou madrasta. O Iago, que mora conosco, tem 13 anos, vocês veem ele nos vlogs. E a Yara, que mora no Ceará com a mãe, que tem 9 anos. E eu posso falar pra vocês que eu tenho os enteados mais lindos, maravilhosos que uma madrasta poderia. Bom, nesse meio tempo todo, de 2019, eu saí da minha cidade natal, que eu nasci e cresci, Amparo, e me mudei pra Pedreira, que é a cidade vizinha, aonde eu estava trabalhando, e da onde o meu marido é nascido, me morava. E na época, como eu quase não conseguia ficar com o Thomas, porque a hora que eu precisava sair de casa, ele ainda estava dormindo, era a hora que eu chegava em casa, não dava tempo de buscar ele na escola, e nisso namorando e tudo, então a gente se mudou pra Pedreira, pra facilitar a vida, pra eu conseguir ter mais contato com o Thomas, porque a gente não tava tendo muito, e também pra ficar próximo do meu namorado na época e tal. Enfim, e nisso que ele foi morar comigo na casa que eu aluguei lá, que é o vídeo também que vocês viram aí da minha casa, que foi por onde tudo começou. Que é um vídeo muito emocionante que tem aqui no canal. E depois de um ano estando em Pedreira, eu voltei pra Amparo, né? Eu e o Thomas voltamos pra Amparo e os meninos vieram junto, porque eu não me adaptei à cidade, não deu pra mim, não gostei de morar lá. Então, hoje, por N motivos, a gente mora em Amparo. 2019 foi muita transformação, 2020 outras, e já vai fazer um ano que a gente tá aqui de volta. Ou eu e o Thomas estamos aqui de volta. Chegando no finalzinho já, hoje
Vamos lá, vamos contextualizar. Eu falei pra vocês, meus pais sempre focaram nos meus estudos e por motivos da vida que vocês puderam ver nesse pequeno vídeo, nesse curtíssimo vídeo, porque eu pouco falo, isso porque eu deixei muita coisa de fora, vocês viram que eu não consegui concluir os meus estudos, né, o que seria pré-determinado academicamente falando para uma pessoa concluir, porém, no atual momento, no dia em que vos falo, 7/7/2021, eu faço 2 faculdades. Não faço duas. Eu estou quase no fizinho de pedagogia. Sim, eu estou fazendo pedagogia. Dessa vez eu estou fazendo pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ou seja, sim, eu faço uma faculdade estadual. Que linda! Não é fácil não, hein? Não é fácil não, mas vamos lá, a gente consegue. E faço também a faculdade de História, essa é particular. Que, querendo ou não, é uma homenagem ao meu pai, que o sonho da vida dele é ser professor de História, e também foi uma coisa que eu só vinha perceber depois, quando a vida me deu uns presta atenção mais recentemente, e eu me toquei e falei assim, mas espera aí. Tá, eu gosto de biologia, beleza, mas eu amo história. E se vocês focarem no meu canal é baseado em história. Eu conto histórias de pessoas, eu conto história de nomes, eu conto história da sociedade, eu conto histórias. E nada mais perfeito encaixaria melhor a minha personalidade, ao meu jeito de ser, aliado à pedagogia, aliada à educação infantil, que é a minha outra paixão. Amo minha profissão, que é lidar com crianças. E o último fato sobre mim, se vocês puderam ter uma noção durante esses fatos aqui, é que eu sou uma pessoa muito intensa. Hoje eu tenho 27 anos de vida e foram 27 anos muito bem vividos. Não foi fácil, muita coisa eu passei e sei que muita coisa ainda irei passar. Se tem uma coisa que é lema da minha vida é viva, viva, viva. Seja muito feliz, mas viva! É o melhor presente que Deus te deu, é a sua vida. O melhor presente que Deus me deu é a minha vida e eu posso compartilhar elas hoje aqui com vocês, minhas flores. Meus flores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre mim, sobre a amiga Flor que vos falo. E deixa aqui nos comentários se você se espantou, ou se você já sabia, ou se você não sabia de alguns fatos sobre mim. E deixa aqui nos comentários também se tem algum fato, ou terem algum fato que vocês acharam assim, ah, mas eu achava que você era isso, aquilo e tal. Deixa aqui nos comentários pra eu ver o que vocês pensam ou pensavam sobre mim. Claro que tem muita coisa ainda a ser descoberta, então por isso, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like aqui, se inscrevam e acompanhem, porque muito sobre mim vocês vão descobrir comigo, aqui no canal Amiga Flor. Um beijo, até o próximo vídeo, com 27 anos!